Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Prezados irmãos e irmãs, nós estamos reunidos no amor de Cristo para fazermos a nossa oração da manhã e meditarmos a palavra de Deus deste dia. Então, portanto, vamos dar início pedindo assim graças e bênçãos sobre a nossa vida, sobre o nosso existir, sobre todo o nosso ser. Que Deus nos ilumine, que Deus nos dê entendimento para compreender a sua palavra e viver este dia cheio de graça e de bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Marta e de Maria, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vai outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensavam que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creais. Mas vamos junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele? Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele to concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará.
disse Marta. Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que choravam com ela, estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos aos cegos, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Jesus disse: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me enviaste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés, com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos, chegamos no quinto domingo da Quaresma. Este evangelho de hoje podemos dizer que é o último evangelho dominical da Quaresma, ao qual representa aquela série de evangelhos que forma para nós toda a liturgia batismal. Então, portanto, aqui nós vemos
a ressurreição de Lázaro. Também toda a conjuntura litúrgica, ela traz para nós tanto a primeira quanto a segunda leitura. A primeira leitura, Ezequiel 37, 12 e 14, embora o que segue o texto decorrente do capítulo 37 é o texto clássico referente aos ossos ressequidos. Um texto clássico que nós sempre nos remetemos a ele em inúmeras situações. Texto esse que Ezequiel profetiza representando a fé dos israelitas. Os israelitas perderam a fé e tornaram-se como ossos ressequidos. Então, portanto, a segunda leitura que nós também meditemos neste quinto domingo da Quaresma, de Romanos 8, 8 a 11, vem falar para nós de que os que vivem segundo a carne não pode agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, portanto, com estas duas leituras, completando a liturgia que nós vamos meditar no dia de hoje, nós podemos analisar que este milagre que Jesus realiza na conjuntura dominical litúrgica da Quaresma é o último e o maior dos milagres que Jesus realiza. Por quê? Quando nós analisamos o texto que Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, ali há uma ressurreição, embora fosse um episódio acontecido com aproximadamente 24 horas, Jesus o ressuscitou. Foi impactante, mas houve muitas controvérsias. Quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, a menina estava morta há menos de uma hora. Ali também Jesus entra em silêncio, somente com a família, e depois a menina sai em meio ao público. Então, portanto, poderiam eles, os judeus, mestres da lei, julgar que ela estivesse somente em um sono e Jesus a acordou. Quando nós olhamos para este texto do Evangelho de hoje, a ressurreição de Lázaro, aqui Jesus poderia, como disse às irmãs, se o Senhor tivesse vindo, o meu irmão não teria morrido. Mas Jesus, quando ele percebe, quando ele é avisado que Lázaro está doente, ele vai dizer que esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então, portanto, quando Jesus ele fala aos discípulos que Lázaro dorme,
eles acham também que era simplesmente um sono. E depois Jesus esclarece: não, Lázaro morreu. Então, Jesus, ele não volta para a casa, não vai para a casa de Marta e Maria. Ele ainda volta para a Judéia. Fica ali mais 2 dias. E quando ele se dirige para a casa de Lázaro, quando ele se dirige para a casa de Marta e Maria, Lázaro já está 4 dias no sepulcro. E estando 4 dias no sepulcro, alguns judeus vieram à casa das 2 irmãs para consolá-las, porque estavam extremamente tristes, aborrecidas, e ali se encontravam. Jesus chega. Marta vai ao encontro de Jesus. Ela faz uma exclamação e uma profissão de fé, cuja profissão de fé ela não acredita que Jesus é a ressurreição e a vida. E Jesus a diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, mesmo que tenha morrido, viverá. E quem vive e crê em mim, esse não morrerá. E ela simplesmente pensa num episódio com Jesus para ser simplesmente uma realização de um milagre para não deixar o seu irmão morrer. Ela não acredita que poderia Lázaro, estando 4 dias no sepulcro, voltar à vida. Então manda chamar Maria. Maria vem, exclama da mesma forma, lamenta do mesmo jeito. Jesus, ele se emociona ao ver as pessoas chorando juntamente com Maria, porque Jesus era amigo íntimo dos 3 irmãos, de Marta, de Maria e de Lázaro. Jesus tinha grande afinidade com eles. Então Jesus, ele sente também a morte de Lázaro. Alguns exclamam: ele que deu visão a cegos, fez coxos andar, não poderia ter não permitido que Lázaro morresse? E Jesus sente mais tocado ainda. E aí ele pergunta: aonde que está o túmulo? Quando Jesus pergunta aonde está o túmulo, Maria intervém: Senhor, já faz 4 dias, cheira mal. E Jesus, ele manda: tira a pedra. Quando esta voz tira a pedra, abre o sepulcro, muitos ali ficaram espantados. O que fará ele neste momento? E Jesus, ele brada em alta voz, em alto e bom tom: Lázaro, vem para fora. Neste momento em que Jesus diz: Lázaro, vem para fora, com certeza ouvia-se até mesmo gargalhadas. Agora ele pirou de vez. Agora ele está extremamente sem juízo. E quando menos espera, Lázaro vem apontando na porta do sepulcro, enfaixado com os lençóis do seu
sepultamento, com pano sobre a cabeça, com as mãos e pés enfaixados, e Jesus assim diz: desatai-o e deixai-o ir. Quando nós olhamos para este texto, quando nós olhamos para a nossa vida, para a nossa fé, para o nosso caminhar na igreja, nós podemos fazer uma análise profunda. Será que nós somos verdadeira assembleia que crê verdadeiramente em Jesus? Ou nós somos os fariseus? Ou nós somos os judeus que estavam ali simplesmente desacreditando? Porque Jesus realizou este milagre com 4 dias, para que todos crescem e não duvidassem dele. Então Jesus realizou este milagre para que a fé tomasse conta daquelas pessoas. Mas este milagre que Jesus realizou, ele trouxe ao teu coração mais fé. Você verdadeiramente acreditou em Jesus? Porque nós podemos ser como os judeus, os mestres da lei, os doutores da lei, e também nós podemos ser como aqueles israelitas que perderam a fé e que estão, como no exemplo da primeira leitura, Ezequiel 37, aqueles ossos secos, aquele vale de ossos ressequidos, aquela visão que Ezequiel tem. Quando nós nos deparamos com este milagre realizado por Jesus, é para nos questionar o nosso comportamento. Quando nós olhamos para a segunda leitura, Romanos 8, 8 a 11, aquele que vive na carne é carne, e aquele que vive no Espírito é Espírito. Nós precisamos de viver a graça de Deus em nossa vida. Então, se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, não somos ossos ressequidos, nós somos uma assembleia viva. E a assembleia viva é uma assembleia que glorifica a Deus com a sua vida, glorifica a Deus com as suas atitudes, com as suas ações. Nós participamos do santo sacrifício, ou seja, da Santa Missa. Nós saímos dali e a nossa vida, ela é segundo os preceitos de Deus. Se assim nós vivemos segundo o Espírito. Mas se nós somos ossos ressequidos, nós estamos dentro da Assembleia, na Santa Missa, no primeiro banco da igreja, ouvindo tudo o que foi falado, o que foi pregado, comemos o corpo e o sangue de Cristo, e aí cai na sentença que São Paulo vai dizer: quem come indignamente come a sua própria condenação. E daí saímos dali de dentro e permanecemos na vida velha. Permanecemos no pecado, no adultério, na fornicação, no roubo, nos vícios, no alcoolismo, nas drogadições.
permanecemos homens e mulheres velhos, que não se converteu, que não entregou-se plenamente a Jesus, que não crê piamente em Jesus e vive uma vida simplesmente mais ou menos. O pecado está uma constante nesta vida. O pecado permanece nesta vida e a pessoa, ela jamais tem força para sair do pecado. Então, portanto, aí nós não somos espírito, nós somos carne. Nós vivemos na segunda união, na terceira, na quarta, na quinta, porque os princípios de Cristo, a verdade salvífica de Deus, os mandamentos da lei de Deus, não regem a nós. Não regem a nós. Então, portanto, nós vivemos de uma queda na outra, de uma fragilidade na outra. Nós nos reerguemos e caímos lá novamente, porque a nossa fé, ela não está verdadeiramente alicerçada no Cristo. Todo o esforço de nosso Senhor Jesus Cristo para mostrar que Ele é ressurreição e vida, todo esforço para Ele mostrar que Ele é caminho, verdade e vida, é em vão. Quando eu vou de queda em queda, de levanta e cai, como que cambaleante, como que um bêbado. Então, portanto, nós precisamos de pedir a Deus, pedir a Jesus, fortalece-me na fé, fortalece-me na tua graça, fortalece-me no teu amor, para que eu possa viver dignamente para ti e em ti morrer. Porque todo aquele que crê, mesmo estando morto, viverá. E aquele que crê não morrerá. Então nós precisamos deste crer, nós precisamos desta graça em nossa vida. Nós precisamos nos entregar a cada momento, renunciar a cada dia o pecado, as obras do pecado. Nós precisamos deixar Cristo, a luz de Cristo, ir iluminando o nosso ser, expulsando as trevas do pecado, do erro, dos vícios, das paixões desordenadas, para que nós vamos, ao longo da nossa caminhada, vamos curando e vamos aprimorando a nossa fé. A fé, ela é para nós uma crescente. Nós vamos dando passo em nossa fé. Nós vamos buscando a cada dia melhorar como pessoa, melhorar como cristão, melhorar como filho de Deus. Mas, como tem um provérbio que se remete também à carta de São Pedro, que assim diz, ou melhor, a carta de São Pedro se remete ao provérbio: a porca que volta ao lamaçal, a porca lavada que volta ao lamaçal, e o cão, o cachorro, que lambe o seu próprio vômito. Quando nós vivemos de queda em queda, conscientes de que estamos cometendo um erro, aquilo é grave,
mas nós fazemos de livre e espontânea vontade, nós caímos neste provérbio. Então nós precisamos que Deus nos dê força para ir renunciando e irmos aprimorando a nossa fé. Nós precisamos de melhorar a cada instante, porque breve é a nossa vida, curta é a nossa passagem aqui. Se nós deixarmos para a última hora, e se esta última hora ela não existir? Então, portanto, peçamos a Deus, nosso Pai, que nos dê força. Peçamos a Jesus que derrame sobre nós graça, bênção, para irmos nos purificando a cada dia, para irmos nos enchendo do seu Espírito a cada dia. E a cada dia nós vamos nos renovando a nossa vida, a nossa fé e fortalecendo a nossa comunhão com Deus. Amém, meus amados? Então, portanto, que por esta palavra o Senhor Todo-Poderoso perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desça sobre cada um de vocês, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre os vossos filhos e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um enorme beijo em vossos corações, que Deus os abençoe, um abençoado domingo, ficai em paz.